Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Bom dia e bom dia. Deus abençoe o teu sábado em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Tem gente que não vai assistir no sábado, vai assistir outro dia. Então, Deus abençoe seu dia no nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 17 de janeiro de 2026. Vamos lá para mais uma mensagem do Senhor Jesus aos nossos corações, mais um ensinamento de Deus para a nossa vida. E o tema de hoje é esse aí, ó, sempre como criança. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos de 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Amém. Então aqui Jesus está dizendo que para entrar no reino de Deus, as pessoas têm que ser semelhantes às crianças, parecida com as crianças. E aí eu fui buscar o que é ser criança, né? Ser criança é definido por um conjunto de características biológicas, psicológicas e sociais que marcam o início do desenvolvimento humano. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no Brasil, é considerada criança a pessoa com até 12 anos incompletos. Então, vamos lá. Aqui estão as principais características do que define essa fase, a fase da infância: curiosidade e exploração, dependência e proteção, pensamento lúdico, desenvolvimento acelerado, espontaneidade e honestidade e vulnerabilidade. Isso são características, essas são características de uma criança. E ser criança, deixa eu voltar aqui, ser criança é definido por um conjunto de características biológicas, psicológicas e sociais. E a gente vai falar aqui principalmente ou única e exclusivamente das características psicológicas. Porque biológico não dá. Biológico, uma pessoa grande, é adulto, não tem como. Social também não, porque social, a sociedade não vai olhar um adulto como uma criança. Né? E nós vamos falar sobre as características psicológicas. E quais seriam elas aqui nessas características? Curiosidade, exploração, dependência, e proteção, pensamento lúdico, desenvolvimento acelerado é biológico, tá? Espontaneidade, honestidade, vulnerabilidade. O que Jesus quis dizer quando ele disse que as pessoas, para entrar no reino de Deus ou para receber o reino de Deus, têm que ser semelhante às crianças? Principalmente, meu irmão, minha irmã, na questão da vulnerabilidade, dependência. Uma criança, ela é total e exclusivamente dependente do adulto, do pai, da mãe, do responsável. A criança, ela é completamente dependente de um adulto. Ponto. Né? A criança não consegue viver sozinha, não dá. A criança depende de um adulto. Ela precisa ser protegida pelo adulto. E a criança, ela é inocente.
a criança, a criança ela é como uma esponja ou como uma bexiga vazia. Ela só vai encher se alguém assoprar. A esponja, ela absorve a água. O ser humano, para receber o reino de Deus, primeiro, precisa estar vazio, para que o Senhor o encha com suas coisas. A gente precisa, para receber o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, né? Para que Deus nos encha dele. Entender que nós somos completa e totalmente dependente dele. Ontem eu estava ministrando lá na Fundação Casa e eu falei para os meninos lá: se você quiser conduzir a tua vida, vai dar ruim, vai levar para o buraco, vai levar para o buraco. Não adianta se achar autossuficiente e falar que você consegue. Não dá. Jesus já disse: sem mim nada podereis fazer, nada. E que quanto mais ser salvo e ir para o céu, né? Não dá, sozinho não dá. Então a gente precisa entender que como uma criança, nós somos completamente dependentes de Deus. E como uma criança, ela começa a receber as coisas, os ensinamentos e as doutrinas do mundo, ela vai aprendendo com o seu arredor, nós precisamos também nos esvaziarmos de nós mesmos para que Deus comece a nos preencher com o Espírito Santo. Se nós não tivermos esta atitude, não adianta. Se nós quisermos acharmos que dá para entrar no reino de Deus carregando as coisas do velho homem, da velha mulher, esquece, não dá. Não tem espaço para o Espírito Santo se tiver alguma coisa do velho homem, da velha mulher aí dentro e aqui dentro. Não tem. Ou nós deixamos ele vir limpar tudo, tirar tudo, para que fique zerado aqui dentro e ele comece a colocar, nos completar com ele, ou nada feito. Ou nada feito. E aí, mas tá aí depois que eu ganhar a maturidade espiritual, eu tenho que continuar como uma criança? Sim, todos os dias. Todos os dias nós temos que nos acriançar. Não existe esse verbo, mas nós temos que nos apequenar diante de Deus. Todo dia nós temos que nos apequenar diante dele, em humildade, em dependência, enfim, todos os dias. Então, é isso, né, que Jesus disse nesse texto. Então, que nós possamos realmente ser sempre como crianças na presença do Senhor. Falar: pai, pega na minha mão. Eu falo isso todo dia antes de sair de casa. Eu entrego minha vida para ele e falo: pai, pega na minha mão, me conduz pelo teu caminho. Não, não larga minha mão, não. Eu peço para ele todo dia. E é assim que nós temos que ser, né? É, crianças perante Deus. Então, que você possa compreender essa mensagem neste sabadão maravilhoso. Amém? Deus abençoe sua vida, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.